First of Metal, Woodbury Getaway. Esse episódio é o último da primeira temporada de First of Metal, terminando assim o arco do terror da primeira temporada de First of Metal. E esse episódio provavelmente vai fazer muita gente parar para pensar no assunto de investigar sobre tal coisa antes de fazer essa tal coisa. Porque a protagonista provavelmente deve ter sofrido bastante por ter ido para um lugar antes mesmo de investigar sobre esse tal lugar. Bom, vamos lá. A história do First of Metal 5, que é a escapadinha de Woodbury, é um episódio no qual foca basicamente num assunto importante, que é da viagem da protagonista para as suas determinadas férias, indo para uma cidade pequena nos Estados Unidos, chamada Woodbury. É basicamente indo para uma casa que tem como nome Woodbury. Provavelmente. Eu não lembro basicamente como é que era a história. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver sobre essa história. A protagonista era uma personagem começando, eu acho, a faculdade. Tava na faculdade e ela tava trabalhando. Ela era tipo. Quer dizer, eu não sei se ela era ou se ela é, então vou falar que ela era. Mas ela era uma contadora, eu acho, de escritório. E ela meio que alugou uma cabana numa cidade para passar as férias com os amigos. Tanto é que ela, no capítulo, a gente vê que ela tá meio que se divertindo com o amigo dela, que eu não diria que é basicamente um amigo, porque esse caso tá bem estranho, hein? Mas vamos lá. Eles vão para a cidade, eles param numa pizzaria, que é a pizzaria do Mois Pizza, e eles vão diretamente para casa. Lá eles fazem, eles meio que preparam tudo, colocando as coisas na geladeira, levando a mala para cima e tal. E eles encontram o proprietário da casa. Nossa, pra levantar. Meu Deus do céu. Nossa senhora. E logo de cara a gente percebe que tem algo muito errado com esse proprietário. Porque logo de cara dá para perceber que é o seguinte: se ele fosse um proprietário que não tivesse um parafuso solto, ele logo bateria na porta, já meio que apresentando a casa. Ou ele estaria no primeiro andar para apresentar a casa para os personagens. Mas logo de cara não, ele estava meio que arrumando o negócio da casa. Então ele apresenta a casa para os personagens e logo de cara ele vai embora depois disso. Então a gente começa a já notar que algo de certo não está errado, ou algo de errado não está certo. Esse episódio ele é muito importante para quem vai fazer viagem. Porque logo de cara, quando você vai fazer uma viagem, você já compra um negócio na internet sem investigar antes, sabe? Tipo, sem saber se para onde você vai é um lugar seguro, para ver se não tem um maluco querendo te matar naquele lugar. Então, tipo, esse episódio ele é importante para quem vai meio que viajar. Então, os personagens logo depois que o senhor sai,
eles meio que vão pescar e depois de pescar eles meio que comem alguma coisa e depois vão jogar um jogo. Mas uma coisa importante é que é o seguinte, nessa casa que os personagens estão hospedados, tem um quarto no porão que eu diria que é meio que estranho. Logo de cara, quando eu tinha visto o negócio de Woodbury, eu achei que esse quarto era meio que um calabouço do maluco lá. Porque esse lugar, ele tá meio que lacrado, ele tá fechado, esse quarto. A gente não consegue abrir a porta dele. E também não tem indícios do que tinha lá, sabe, de fato. E também o senhor, ele conta meio que umas histórias macabras do jogo. Tipo de que uma senhorinha havia morrido naquele lugar. Meio que a mãe de um proprietário, de um visitante daquele lugar. E meio que ele disse que ela estava meio que assombrando aquele lugar. Eu não sei se isso é verdade, mas eu diria que é algo bem bizarro para essa história. Porque quando eu pensei nisso, eu pensei que o cara havia meio que colocado essas pessoas que visitavam o lugar naquele calabouço para meio que fazer coisas estranhas, né? E o meu Facebook tá quebrando a quarta parede aqui no vídeo. Logo depois, os personagens, depois de comerem, eles meio que vão jogar um jogo. Tipo, eu não sei se isso é canônico, mas eles meio que jogam o tabuleiro Ouija na história do jogo. E logo de cara a gente percebe que tem algo de muito errado nessa história. Porque o personagem que é o Mike, ele acaba meio que ouvindo algo e acaba fugindo do local no qual eles estão, que era basicamente o porão. Depois disso, eles meio que brincam de esconde-esconde, tanto é que os personagens já mostram que vai ter lugares importantes nessa história que eles vão se esconder. Graças a Deus, né? Que os caras vão brincar de esconde-esconde no início do jogo. Porque se esconder é importante, então acho melhor manter essa importância na história. Logo depois, o cara ele sai da casa para ir buscar a amiga dos dois, fazendo com que a protagonista acabe ficando sozinha na casa. E uma coisa importante é, nunca fique sozinho, pelo amor de Santo Cristo, nunca fique sozinho, porque o perigo de você ficar sozinho em um lugar é bem, é bem assustador. Sério, quando eu vi as gameplays desse jogo eu fiquei assustado realmente. Eu entrei dentro da personagem, porque ficar sozinho num lugar que pode realmente ser macabro não é tão legal assim. Logo depois disso, a personagem acaba recebendo uma visita de um maluco que eles encontram na pizzaria que pede uma carona. Só que ela não dá por ela achar que ele é meio lelé da cuca. E logo depois ela meio que chama o proprietário da casa. Fazendo assim uma das coisas que eu realmente achei bem assustador nessa parte da história. O maluco literalmente mata o velho. Não, o maluco literalmente mata o maluco, cara. O velho Epaminondas mata o maluco, mano.
Aí, tipo, ele entra na casa e a personagem descobre que o proprietário estava em outro lugar. Cara, quando eu descobri isso na história, tipo, não, quando a personagem recebeu essa mensagem, mano, eu entrei em choque porque eu realmente. Quando você vai jogar esses jogos, tipo de First of All, você realmente entra na pele do personagem. Então, obviamente, quem esteve jogando esse jogo e, tipo, descobriu logo de cara isso depois, provavelmente deve ter ficado muito assustado nessa parte da história. E, tipo, ela meio que descobre, ela conversa com o maluco e ela, tipo, não sei o que que ela fala, que ele descobre que ela já sabe e quase vai à procura de matá-la. Primeiro a gente se esconde no porão, no qual o personagem não encontra a gente, e depois a gente sobe e acaba meio que recebendo uma notificação no celular. Uma coisa que é importante receitar dessa parte da história é que o celular quase sempre atrapalha na história. Tipo, ele tanto ajuda, mas quanto também ele pode levar a gente a meio que a morte. Uma coisa que é muito comum em filme de terror é quando o protagonista é meio que atrapalhado pelo celular e acaba traindo o vilão da história. Então, tipo, isso quer dizer que tanto a tecnologia pode nos ajudar em caso de sobrevivência, quanto ela também pode nos atrapalhar e talvez ajudar o inimigo a meio que nos matar nessa parte da história. Tá, continuando. A personagem, ela entra no armário, ela depois acaba descobrindo que os amigos dela chegaram. Ufa, graças a Deus que eles chegaram. E ela logo depois entra no porão, porque o maluco ainda está na casa. Depois disso, ela acaba descendo e descobrindo que o maluco foi embora e os amigos dela voltaram. Isso é um final até que lindo para essa história macabra e assustadora. Quando eu vi as gameplays de First Phantom, eu realmente eu realmente ficava em choque dessas histórias porque você, tipo, saber que isso pode realmente ocorrer com você no futuro é algo, tipo, surreal de assustador. Porque imagina tanto você tá na sua casa e, tipo, você ser invadido por um maluco que quer te matar e, tipo, você não tem uma sorte tão grande assim, tipo, de chamarem a polícia e você sobreviver, como acontece no First Phantom 1. Ou você vai pra uma casa e, tipo, a sua Stalker tá lá pra querer te matar também. Tipo, as histórias de First Phantom realmente, tipo, fazem parecer que as histórias são tanto meio que inventadas, quanto também realistas demais, porque saber que saber o quão o ser humano pode ser perigoso e esperto o suficiente para tipo causar um terror psicológico na pessoa é realmente algo surreal de quão assustador é. Porque tipo, a terapia que as pessoas que passaram pelas histórias, tanto de ser invadido, tanto de só ir numa viagem, só ir, tipo, passar por uma situação assustadora, ou, tipo, tá no acampamento só pra, tipo, trabalhar e tal, e simplesmente passar por uma coisa surreal de assustadora, é realmente algo que me faz parar pra pensar o quão, tipo, tanto o ser humano pode ser uma espécie
que pode assustar bastante do quão inteligente e estratégico ela pode ser. E quão perigoso também elas podem ser. Então, por isso que, tipo, eu digo pra você, tipo, toma cuidado com o que você vai fazer no futuro, ou numa coisa, ou num caso importante, porque realmente pode ser que tanto você possa passar por uma coisa divertida, quanto também pode ser que você passe por uma coisa atormentadora e sombria demais nessa parte da história. E é isso.